Lá em Gênesis 29, do 32 ao 35, diz assim: E concebeu Leia e deu à luz a um filho, e chamou-o Ruben, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Portanto, o Senhor ouviu o que eu era desprezada e deu-me também este. E chamou Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Agora, esta vez unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Este louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá e cessou de dar à luz. Essa história é da Leia, a primeira esposa de Jacó. Ela se sentia desprezada porque Jacó se apaixonou pela irmã dela, a Raquel, e o sogro de Jacó fez com que ele trabalhasse 7 anos pela Raquel. Porém, quando ele finalizou os 7 anos, na noite de núpcias, o sogro dele mandou a Leia, porque era costume da época a filha mais velha casar primeiro. E com isso, o sogro dele, fez ele trabalhar mais 7 anos para que ele pudesse casar com a Raquel, que era a escolhida dele. E a Leia, ela foi meio que empurrada para Jacó, e ela sentia isso, que ela era desprezada. E o Senhor viu que ela estava sendo desprezada e abriu a madre dela, como diz lá em Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Leia era desprezada, abriu-lhe a madre. E isso fez com que na cabeça de Leia, que Deus tinha abençoado ela para gerar, para que ela agradasse o marido dela, para que o marido dela gostasse dela, para que ela não se sentisse desprezada. Porém, todas as vezes que ela gerou em função de Jacó. Ela não gerou agradecendo ao Senhor pelas gestações dela. Tanto que quando ela gerou Ruben, ela disse: o Senhor viu minha aflição. Então ela queria ser vista pelo marido, porque o Senhor tinha abrido a madre dela e ela tinha gerado um filho para ele. No segundo filho, Simeão, ela falou: o Senhor ouviu que eu sou desprezada. Ainda havia dor quando ela gerou, Simeão. O terceiro foi Levi. E ela falou: agora meu marido se unirá a mim. Ela ainda estava tentando reconquistar o marido dela, Ela não tinha ainda percebido que as bênçãos que o Senhor estava dando para ela. E o último, que foi Judá, aí sim as coisas mudaram para ela. Quando ela gerou Judá, ela falou: esta vez louvarei ao Senhor. Aqui muda tudo, porque quando ela gerou, em vez de ela pensar no marido dela, pensar no desprezo dela, ela pensou em agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor tinha dado para ela, por todas essas bênçãos, esses filhos que ela tinha dado para ela. E Judá, é dali que começa a linhagem de Jesus Cristo, é daí que vem a linhagem de Jesus Cristo. Então o propósito dela era gerar Judá, mas o Judá era desde o início. Porém ela foi gerando e o coração dela estava num posicionamento, o coração dela estava voltado para coisas terrenas, para coisas humanas, para o próprio sentimento dela, para o próprio ego dela. E quando ela mudou o coração dela, aí mudou tudo. Ela não era a escolhida do marido dela, mas ela foi a escolhida para trazer no ventre dela da onde ia começar a linhagem de Jesus, a linhagem messiânica. Deus está te dizendo hoje: pare de gerar por reconhecimento humano, pare de gerar para que alguém te ame mais. Gere por gratidão, gere porque Jesus se sacrificou numa cruz por você. Não foi ninguém, não foi nenhum homem, não foi nenhum trabalho, não foi nenhum amor não correspondido. Quem se sacrificou por você foi Jesus. Então gere tudo para a honra e glória dele. Talvez você esteja em uma fase que Deus está testando a intenção do teu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. O Senhor sabe o que você faz, o Senhor sabe o que você pensa, o Senhor sabe qual é a real intenção do teu coração. Quando você muda a motivação, você muda o nível da promessa. Você chega cada dia mais perto de Deus,
que é o que a gente tem que buscar dia após dia. O Senhor, Ele não está olhando para quem não te escolheu. Ele está olhando para quem permaneceu do teu lado nessa caminhada. Então esqueça aqueles que te abandonaram. Esqueça aqueles que te rejeitaram. Eles fizeram parte do teu propósito, porque tudo que acontece coopera para o nosso bem. Então, abençoe, não sinta raiva, peça perdão, dê o perdão, para que você possa subir um novo nível. E talvez Ele esteja te dizendo hoje, continue gerando, mas agora gere em louvor. Porque quando você gera em gratidão, o que nasce carrega um propósito eterno. Amém por essa palavra? Espero que ela tenha entrado no teu coração e eu oro para que essa palavra chegue a todas as pessoas que precisam ouvir, que estão se sentindo rejeitadas, que estão se sentindo perdidas, que estão longe do propósito de Deus, que estão tentando agradar a homens, não a Deus, e que você reflita e peça perdão para o Senhor e ore hoje pedindo para que Ele mostre o real propósito, a real intenção do teu coração, para que Ele te mostre o caminho que você deve andar. Amém? Vamos orar, agradecer? Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra, que em nome de Jesus a gente seja, Senhor, como a Lia, no final ali que gerou ingratidão, que possamos, Pai, não reclamar da nossa vida, não reclamar de nada, Pai, porque somos injustos em reclamar. Temos tudo, nós temos saúde, nós temos a nossa casa, nós temos alimento na mesa, nós temos, Pai, água, nós temos luz, nós temos os nossos filhos saudáveis, nós temos tudo, Pai. E mesmo assim ainda ousamos em reclamar, por isso te pedimos perdão, Pai. Pai querido, eu oro pelas pessoas que hoje estão implorando, Pai, pela saúde, por um milagre, Senhor, na área financeira, na área espiritual, na área emocional, Pai. Que o Senhor chegue até essas pessoas, que elas sejam curadas no nome de Jesus, que elas sejam, Senhor, edificadas, que elas se voltem para Ti, Pai, que tirem todos os ídolos do seu coração, que a intenção do nosso coração, Pai, seja somente Te servir. Pai, consagramos esse dia nas Tuas mãos, consagramos a nossa família, a nossa casa, tudo que temos, tudo que somos e tudo que ainda seremos, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vontade não seja feita se não estiver alinhada com a Tua, Pai, nesse dia. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Espero que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que em nome de Jesus você nunca esqueça que o centro da tua vida tem que ser sempre Ele. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para Ele. Amém?